Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, que bom estarmos aqui mais uma vez, né? Dando continuidade a esse estudo maravilhoso de Joana de Ângeles. Nossa, como Joana nos ajuda na nossa caminhada, né? Nós estarmos mais atentos naquilo que nós podemos, né? Cometer deslizes. Então, estudando Joana, a gente fica um pouco mais atento, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque ela nos ajuda a vivenciar a nossa encarnação. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo hoje, né, que é a parte 5 do capítulo 5 do livro Plenitude, nós escolhemos aqui uma página para nós lermos, para preparar os nossos corações, que diz assim: o amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica, libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Mediante sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Como hoje nós vamos estar falando da bondade, do amor, né? Achamos pertinente Joana estar trazendo esse aconselhamento que serve para todos nós. Então vamos orar, vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui, por essa mais uma oportunidade que se nos apresenta para o nosso crescimento moral. E pedimos que abençoe a todos aqueles companheiros que estarão conosco, compartilhando os nossos pensamentos, as nossas reflexões, e aqueles que participarão em outro momento. Se conosco, Senhor, abençoa-nos desde já, que estamos em tarefa da tua seara. Graças a Deus que assim possa ser. Muito bem, então vamos dar continuidade aí nosso capítulo, né? E saudando aí os nossos companheiros queridos que se encontram conosco, Lina Calil, Patrícia de Cássia Campos, o Lúcio Flávio, que está aqui conosco, nos dando suporte na transmissão, e todos aqueles que adentrarem o nosso estúdio, será muito bem-vindo. Nosso estudo é interativo e a gente gosta muito de apreciar o comentário de vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. A gente sempre gosta, né, de estar fazendo uma pequena recordação daquilo que Joana falou no estudo passado, né, para nós engatilharmos aqui nas nossas reflexões, né? E nós, então, estamos nesse capítulo 5, onde ela vem nos falando dos caminhos para encontrarmos a cessação, ou seja, para deixarmos de sofrer. Todos nós sofremos e todos nós queremos saber a causa dos nossos sofrimentos, que nós já entendemos pelo que ela já nos trouxe, né? Fica claro para nós que as causas dos nossos sofrimentos geralmente estão nas escolhas que nós fizemos, né?
equivocadas ou por ignorância. Mas agora ela vem nos dizendo como nós podemos parar de sofrer. Nós já detectamos as causas. Então, como nós podemos parar de sofrer, né? E isso é muito interessante, né? Porque ela vem nos apontando caminhos, ou seja, digamos, soluções, né? Para nós estarmos nos conduzindo nesse deixar de sofrer. E aí a gente entende o seguinte: ela nos disse no início desse capítulo, né, sobre que se os sofrimentos, fazendo a gente pensar, né, se os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, ou seja, pelos equívocos, pelas escolhas, conforme nós falamos, que desarmonizaram o fluxo da energia, o fluxo da nossa vida, da nossa caminhada, e aí, certamente, são instaladas enfermidades, adoecimentos, sejam mentais ou morais, né, ou físicos mesmo. Aí nós estamos compreendendo que a forma mais eficaz que nós temos de atingirmos esse parar de sofrer é nós irmos lá, na causa, né? O que está gerando esse sofrimento? É o que ela nos diz logo no início. O que está gerando essa onda perturbadora? E aí ela vem nos conduzindo a buscar, né, essa causa e agirmos lá. Então, aquele que age assim, ela nos diz que vive com tranquilidade, aquele que age com bom senso, com lucidez nas atitudes, ele encontra o equilíbrio, ou seja, ele encontra a harmonia, e é isso que nós precisamos para viver com tranquilidade o nosso dia a dia, mesmo estando num momento difícil, mesmo estando atravessando por situações que nos causam, né, preocupações, nós estaremos, de certa forma, tranquilos, harmonizados, né? Isso é fácil, minha gente? Claro que não, né? Não é fácil, não é nada fácil, porque exige de nós autoconhecimento, exige de nós autoperdão, exige de nós o autoamor, né? E são coisas que nós vamos adquirindo quando nós vamos aprendendo a lidar conosco mesmo, com a nossa essência, aprendendo a entrar, né, nessa complexa constituição do ser humano individualmente. Então, isso é o aprendizado do amor, né? Isso é que nós vamos entendendo, né, o que a vida quer de nós, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa existência. E por aí a gente vai entendendo assim que Jesus nos disse sobre o amor ao próximo, sobre o amor a Deus, sobre o amor a nós mesmos, né? Quando ele fala de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que aprender a amar a nós mesmos para conduzir a nossa vida com equilíbrio, né, Lina? Manter o equilíbrio em determinadas situações. A Lina diz para nós que é um desafio, é desafiante, é muito difícil. Então, por isso, nós precisamos de estar atentos. E ela nos diz que quando o amor, ela diz aqui um pouquinho antes da gente começar, que quando o amor, né, conforme os conceitos de Jesus, assenhorear o ser humano, ela usa essa palavra, assenhorear, ou seja, dominar o ser humano, nós iremos ter esse equilíbrio, essa paz de dentro para fora, exteriorizando assim a saúde real, né? E certamente inundaremos a nossa vida de esperança, de bondade. Nós hoje já falaremos muito, aliás, Joana falará muito para nós sobre a questão da bondade, a questão do exercício do amor, e isso é muito mais sério do que nós imaginamos, né? Porque a gente vê aí os benfeitores, sim, exige sabedoria. Os benfeitores espirituais, eles vêm nos trazendo muitos
conceitos, mas muitos aconselhamentos, né, sobre essa questão do exercício do amor. É Joana, é Emmanuel, é Leon Denis, né? Então, hoje a gente vai estar meditando um pouquinho mais profundamente sobre isso, né? E aí a gente colocou aqui no slide 32, que é o slide onde paramos o estudo no último domingo, né? Que ela diz, a vida, olha bem, a vida é um permanente desafio, rica de oportunidades de crescimento e penetração nos seus mais profundos arcanos, que se revelam cada vez mais fascinantes e grandiosos. Por isso, não cessa o desenvolvimento dos valores intelecto-morais na sua faina de evoluir. Então, a gente vê aí, só para a gente ter uma base para começar, né, que Deus nos oferece tudo para a conquista do nosso aprimoramento. Todas as oportunidades que chegam para nós, em todos os âmbitos, elas são oferecidas com o propósito, com o objetivo do nosso crescimento, do nosso aprimoramento. Mesmo aquelas que chegam em grandes desafios, né? Aqueles períodos de turbulências que muitas vezes nós não sabemos nem como vamos conseguir sair daquela situação. Todas essas situações são momentos de oportunidade, né, que a vida nos oferece, nos convidando a crescer. E se nós prestarmos atenção, depois de alguma vivência dessa, nós sempre estamos mais fortes, né? As grandes experiências, ou seja, aquelas que nos marcam, aquelas que exigem de nós perseverança, elas nos deixam mais fortes. Então, é nada de reclamação, nada de desânimo, né, diante das circunstâncias que a vida nos oferece. Nós temos mais é que seguir em frente e procurar saber que nunca estamos sozinhos. Essa é a maior certeza que nós precisamos de ter. E Jesus nos advertiu, né, lá no Evangelho, que no mundo teríamos aflições. Mas ele também nos disse, né, que ele venceu o mundo. Então, nós temos tudo para vencermos. Então, vamos lá com Joana nos dando essas posições aqui do que como nós devemos agir diante da vida, né? Então, ela vai dizer que a dor e o sofrimento, em geral, são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento que, mediante as sensações e emoções afligentes, propelem o ser para outros planos, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mas nobremente convidativos. E ela ainda diz que em tudo e em todos jazendo a presença de Deus, é necessário saber descobrir neles, nesses momentos, né, a bondade que se expressa ali, a essência que está presente ali, a origem igualmente presente em todas as vidas, ou seja, a presença de Deus nas nossas vidas. Então, isso é muito interessante porque, como a gente sabe, ela está dizendo aí que a dor e o sofrimento são estágios, né, de aprimoramento ou de despertamento para a alma, e muitas vezes nós buscamos dentro dessa vivência, dessa situação, às vezes desconfortável, nós buscamos caminhos que vão nos favorecer a lidar melhor com aquela situação, né? E nós buscamos o médico, nós buscamos o tratamento, as terapias, buscamos também o tratamento espiritual, buscamos o amparo, né, dos amigos espirituais. Tudo isso vai nos ajudar a entender melhor ou passar por aquela fase difícil sem nos deixar sucumbir, porque vai gerar força,
vai nos gerar bom ânimo. Então, quando nós nos deixamos envolver pelo desânimo, pela falta de coragem, nós nos enfraquecemos, né? Nós enfraquecemos fisicamente e psiquicamente. Quantas vezes nós vemos pessoas, ou algumas vezes até nós mesmos estivemos revoltados diante de uma determinada situação, por exemplo, uma doença. Boa tarde, Angelina, seja bem-vinda. Uma doença que surge na família, né? De uma forma sempre inesperado, mas de uma forma que vem atingir os nossos objetivos, que vem mudar toda a nossa rota, né? Quantas vezes nós nos sentimos assim, reclamosos, achando que nós estamos desamparados, né? Que não tem mais jeito. É muito comum, por exemplo, quando uma pessoa descobre uma enfermidade, ela logo se afastar, por exemplo, das tarefas espíritas, da casa espírita mesmo, né? Da convivência. Então, isso nos enfraquece, porque nós precisamos desse contato uns com os outros, o outro nos fortalece, a tarefa nos fortalece. Então, não devemos jamais parar aquelas atividades, aquelas coisas importantes que nós fazemos, porque essas tarefas, essas atividades, quando feitas com amor, elas nos alimentam, elas nos fortalecem e elas podem até nos curar também, porque curam a nossa alma, nos deixa fortalecidos, amparados. Então, nesse momento que nós estamos enfrentando a dor e o sofrimento, nós precisamos de nos acalmar, de nos revestir de bom ânimo, né? Para podermos seguir em frente. O fardo nos chega, dizem que Deus não oferece peso aos ombros frágeis, mas é peso maior do que os nossos ombros frágeis, né? E isso está lá no Evangelho, que naquela lição do bem e mal sofrer, é dito que diante das diversidades da vida, o fardo que nos chega é proporcional às nossas forças. Está lá no Evangelho. E a gente precisa de ter certeza disso, né? Quando ela fala em tudo e em todos jazendo a presença de Deus, é necessário saber descobrir neles a bondade que se expressa ali na sua essência, na sua origem, igualmente presente nas nossas vidas. Nós não estamos sozinhos em momento algum. Nós precisamos de ter essa certeza. E mesmo na dor, ou naquele momento mais difícil, às vezes é nesse momento que nós sentimos o amparo, sentimos a presença de Deus, porque é o momento que vem nos provar a nossa fé, darmos testemunho de tudo aquilo que a gente aprendeu, né, ao longo da caminhada, e agora chegou a hora de mostrar se nós estamos firmes mesmo, né? Então, isso é muito necessário nós termos consciência disso. A Lina diz, particularmente o sofrimento não é meu, vem do outro, e assim sofro também. A gente sofre também com o outro, né? Que está enfrentando uma situação difícil, que está enfrentando uma enfermidade, seja na família ou ele mesmo, né? A gente vive junto. E isso a gente tem que saber que quando nós estamos convivendo, Lina, com uma pessoa que está enfrentando essa dificuldade, né? Como é bom essa pessoa ter alguém que em ela possa se assim confiar, né? Estar próximo, conversar, trocar seus pensamentos, as suas reflexões, né? Seus medos e tudo mais. Isso é muito importante, porque é nesse momento que nós podemos acolher o outro, né? E quando é no nosso caso, sermos acolhidos. A Patrícia diz, a dor tem o poder de unir as pessoas. Isso, estávamos falando exatamente, né? Isso que você colocou aí. Muito, muito bom, esse acolhimento, né?
de uns aos outros. Nós precisamos do ombro do outro, do braço amigo, né? Daquela certeza que nós não estamos sozinhos, temos a presença de Deus e temos também os amigos, né? Próximos, que se interessam pelas nossas dificuldades, que estão ali, né? Nos dando um pouquinho, né, da sua atenção, do seu cuidado. E nós, nesse momento, estamos tendo uma grande oportunidade aí, como ela começou lá na vida, né? Antes falando da vida, que a vida nos oferece oportunidades. Olha aí uma oportunidade grandiosa, né? Então é isso. Eu também, Lina, gostaria de ter feito psicologia. Gostaria mesmo, porque eu me identifico demais com tudo isso que Joana fala. Mas a gente tem Joana aqui para a gente estudar com ela e aprender junto, né? E aí ela vai continuar dizendo para nós que nesse estágio, né, ela está continuando aí o pensamento dela, de dor, de sofrimento, de experiências. Nesse estágio, cumpre acentuar o desejo de retribuir essa bondade, essa presença divina que a gente sente ali, né? Seja do acolhimento do amigo, daquele companheiro que a gente confia, ou seja, aquele que nós estamos recebendo, nós temos esse desejo, né, de retribuir o quanto nós estamos gratos, né, de receber essa ajuda, esse amparo. Então, quando nós estamos em aflição, boa tarde, Francisca, seja bem-vinda. Quando estamos vivendo qualquer que seja a aflição, essa forma é uma forma, né, de nós externarmos a nossa gratidão a esse amigo, a nossa gratidão pela vida, né, pela bondade divina. É um momento ali de nós retribuirmos essa bondade, essa presença de Deus nas nossas vidas. E ela continua dizendo que a harmonia universal resulta da diversidade de formas de expressões, de apresentações em sutis processos de sintonia, de similaridade. É o momento da gratidão. Nós precisamos entender que se o sofrimento é consequência das nossas escolhas erradas de ontem, equivocadas, nós precisamos de ser gratos a Deus por termos essa oportunidade, né, hoje, de estarmos refazendo esse caminho, de hoje nós olharmos por outro prisma, né, de entendermos de outra maneira. Embora muitas vezes a gente fala assim, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, não tinha feito isso ou aquilo, não tinha agido dessa maneira. Mas, graças a Deus, que chegamos no dia de hoje podendo entender todas essas situações, podendo entender até mesmo o porquê que nós agimos daquela maneira, né? Então, muitas vezes, diante de uma dificuldade que nós estamos tolhidos, às vezes, dos movimentos físicos, né? Nós temos a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, de elaborar, de refletir, porque somos livres, né? Então, como espíritos imortais que somos, mesmo tolhidos fisicamente, esse momento pode ser um momento de gratidão através do pensamento, através das nossas preces, através da nossa gratidão que vai no nosso íntimo, na nossa mente. E é um momento que nós podemos fazer essa viagem interior, né? É muito bom a gente, de vez em quando, refletir até em voz alta, né, conosco mesmos, trocarmos nosso entendimento. Eu faço muito isso. Uma coisa assim pode ser assim meio entendido como coisa de maluco, né? Mas é uma coisa saudável. Quando nós entendemos a perspectiva, trocamos as nossas
as nossas ideias, dos nossos olhar de hoje, de ontem, chegamos a conclusões maravilhosas, né? Que a gente percebe o nosso crescimento. E nós precisamos de fazer isso, olhar para a nossa alma, né? Buscar a força que está dentro de nós, né? Os amigos espirituais nos dizem que existe dentro de nós uma usina de força, um armazém de forças. Então, à medida que a nossa alma se fortalece, nós vamos tendo condições de buscar essa força que está dentro de nós, né? Vamos tendo condições de transitar pela nossa vida cumprindo os propósitos que ela apresenta, adquirindo força, adquirindo coragem, né? E essa força nós podemos chamar de quê? De fé, né? De coragem mesmo, que vão sendo desenvolvidas à medida que eu me fortaleço, à medida que eu me conheço, à medida que eu me entrego nesse trabalho de autoconhecimento, mas também de gratidão, de reconhecimento, né? A Lina coloca aqui: estamos em luta constante com a própria mente, os pensamentos, sentimentos, emoções e nossa própria história nos levam ao sofrimento. Mas não podemos nos arrepender no sentido de ficarmos paralisados, né? A gente sabe que determinadas situações foram causadas, mas estamos aí com novas oportunidades, estamos transitando pela vida e nós temos todas as situações possíveis para nós atingirmos, continuarmos a nossa caminhada, né? A Angelina coloca: quando enxugamos as lágrimas dos outros, não temos tempo para chorar. É verdade. Eu, essa semana, assisti, né, uma palestra do Raul Teixeira, onde ele falava sobre isso, né? Que ele dizia que tem pessoas que às vezes ficam naquela fase de reclamação ou de autopiedade, se achando, né, muito carente, se achando que sofre muito, aquela questão voltada para nós mesmos, né? Então, ele diz que o melhor remédio para a carência afetiva, para a autopiedade, é nós nos dedicarmos ao outro, é nós buscarmos sair de nós mesmos para atender o outro, é nós buscarmos amar o outro, né? Então, é isso que a Angelina está colocando aqui. Quando nós voltamos para ouvir o sofrimento do outro, dar o nosso ombro amigo, olhar para a dor do outro, nós não temos tempo, né, para chorar as nossas próprias dores, que às vezes são muito menores do que aquele que está próximo de nós, né? A Lina coloca: porém, ele mesmo, o sofrimento, pode ser uma valiosa oportunidade de crescimento moral. Sempre é, né? O Leon Denis, agora a gente já entramos, né, no capítulo da dor, né? E a gente vai aprender com ele sobre isso, porque a dor, o sofrimento, ela é uma alavanca de progresso, ela não é para nós nos derrotarmos, é para nós olharmos em volta e vermos o que nós podemos fazer agora com aquilo que restou, com aquelas ferramentas que nós sabemos ter, né? E desenvolver o que nós podemos da melhor maneira possível. Essa é a maneira sábia de vivermos, né? Então, desistir ou sentar à beira do caminho, nem pensar. O momento é a gente se fortalecer, né, para nós podermos enfrentar aquela situação, aquela consequência, e saber que estaremos sempre acompanhados da presença divina, né? E aí ela continua: da mesma forma, ao ser identificado qualquer valor relevante, especialmente a bondade em pessoas e em animais, nos elevados
objetivos da vida vegetal, é preciso planejar, retribuir esse sentimento. Olha só, partindo da intenção, deixar crescer o desejo de desenvolver, de devolver, por natural fenômeno da retribuição, a bondade já então mais desenvolvida no nosso mundo interior. Então, o que Joana quer dizer aqui? Quando nós percebemos o carinho que as pessoas nos devotam, né? Que nos atendem, que nos envolve, incluindo aí os animais, como ela falou, os nossos animais, né? Quando a gente viaja, quando a gente fica fora de casa, quando a gente chega, a gente vê ali a gratidão daqueles animais, né? Que nós temos, seja um gatinho, seja um cãozinho, e a gente vê a alegria que eles ficam nos recepcionando. As pessoas também. Então, nós precisamos de pensar como nós podemos retribuir isso, mesmo que não seja em palavras, que seja em sentimentos, em atitudes, né? Em sentimentos de gratidão, em prece, né? Mesmo que seja uma prece mental, em reconhecimento por todas essas manifestações de bondade que nós recebemos, né? Do carinho das pessoas, que nos enche de bom ânimo. Essas energias, elas nos renovam. E se nós não estivermos receptivos, elas não vão ser absorvidas, né? Por exemplo, existem pessoas que, quando ficam adoentadas, elas se tornam aquelas pessoas mal-humoradas, resmungonas, né? Reclamonas, nada está bom, né? Isso é muito, muito comum a gente observar isso, né? Pessoas idosas, aquelas pessoas que não têm o hábito da oração, né? Que não estão preparadas, né, para esses momentos, então reclamam de tudo. Vocês devem conhecer pessoas que agem assim, que são assim, né? Então, essas pessoas, nesses momentos difíceis, o que acontece? Por elas estarem nessa situação mental aí, elas não absorvem, né? A bondade das pessoas, a generosidade que recebe da família, a atenção, porque elas estão refratárias, né? Trazem ali nas suas almas a revolta, às vezes conflitos que vivenciaram quando mais jovens, né? Então ficam remoendo aquilo na mente e ela não conseguiu entender a si mesma, não conseguem trazer aquela situação que não é confortável, mas fazer dela uma situação que possa ser convivida de outra maneira, né? Então, a dor, o que acontece? A dor fica pior, o sofrimento fica maior e mais demorado também, né? É como a gente, quando queima na panela, né? Isso é exemplo de dona de casa, né? Quanto mais a gente balança a mão, né? Mais aquela queimadura arde, queima, né? Sentimos mais. Enquanto que, se nós mantivermos a calma, aquilo vai sendo diminuído até nós não sentirmos mais aquela ferida, né? Então, isso a gente precisa de refletir. São exemplos simples, mas nós precisamos de refletir. Nós precisamos de nos desarmar, né? E dulcificar o nosso coração nas pequeninas coisas e até chegarmos nos grandes desafios, porque o que interessa ao nosso coração? Interessa o estímulo, a condição para nós prosseguirmos, né, a nossa caminhada. A Alina coloca aqui, Freud diz que as fontes de sofrimento ameaçam o ser humano em aspectos devastadores.
Uma questão de nós também estarmos refletindo sobre isso, né? Porque nós que já estamos assim um pouco conhecedores, né, da doutrina espírita, estamos nos interessando para estudar esses autores, esses benfeitores que tão amorosos, né? A própria Joana, Leon Denis, Emmanuel, né? Nós já temos aí fontes para sabermos que o sofrimento é inevitável, né? E quando nós falamos de sofrimento, nós falamos no geral, né? É inevitável. A gente não, se a gente passasse pela vida sem nada acontecer, né? Talvez nós ficaríamos estacionados, né? Porque nada iria acontecer. Enquanto que quando nós, é igual a pessoa que não trabalha, que não se movimenta, tem uma vida sedentária, o que acontece? Aqueles órgãos vão ficando desestimulados ao trabalho, qualquer movimento que faz, qualquer atividade é uma dor, né? Um desconforto terrível. Então, enquanto que nós, quando temos uma vida de trabalho, de ação, né, de aprendizado, de conhecimento, nós vamos gerando ali forças que estão intrínsecas em nós e vamos enfrentando as situações, né, mesmo as mais adversas. A Aline ainda coloca, são as forças da natureza, a ameaça de deteriorização e decadência que vem do nosso próprio corpo e o sofrimento advindo das relações entre nós. Pois é, e nós podemos lutar contra essa deteriorização com o trabalho, com o autoamor, com o autoaprimoramento, né? É sempre importante a gente colocar esse auto, né? Porque a gente tem que se preocupar com o nosso aprimoramento, com o nosso entendimento, né? Para nós podermos trazer esse conhecimento, primeiramente para nós, para podermos vivenciar na experiência do dia a dia, né? E aí ela continua dizendo para nós, né, que do pensamento à palavra, a ação, passo a passo, se agiganta, né? Então, parte do pensamento, elaboramos todo esse entendimento e vamos agir, né? Seja através da palavra, seja através da ação, de pouquinho a pouquinho, ou seja, passo a passo, se agiganta a intenção que se converte em realidade criadora. Então, a gente parte de onde? Da intenção, como nós estamos fazendo aqui agora. Estamos aprendendo, estamos refletindo, estamos conversando, estamos trocando, compartilhando os nossos entendimentos, e aí nós partimos para a ação dia após dia, e isso vai se agigantando, porque o importante é a intenção que nós temos. Qual é a nossa intenção? De nos melhorarmos, de nos fortalecermos, de encontrarmos forças para vivenciar a nossa vida da melhor maneira que nós pudermos, né? Então ela diz, isso tudo se converte em realidade criadora. Olha só. Então, é assim que nós nos convertemos em agentes do nosso próprio aprimoramento, do nosso autoaprimoramento, né? Uma ação, uma realidade retributiva. Recebemos e doamos, desenvolvemos recursos de alta magnitude em derredor. Porque quando nós estamos fortes, quando nós estamos seguros, quando nós estamos equilibrados, tudo à nossa volta flui, tudo à nossa volta acontece, né? De uma forma harmônica. Então, ela diz que essa movimentação de energia positiva dos nossos pensamentos, das nossas ações, o querer fazer o bem, o querer estar bem, o querer ser bom, o querer ser melhor, o querer aprender, tudo isso gera para nós uma movimentação de energia positiva, né?
é saudável, ela diz que isso é um saudável esforço para evitar o quê? O sofrimento, ou dele liberar-se, né? Então, é por isso que existem pessoas que passam pelas circunstâncias e estão felizes, estão conseguindo levar a sua vida sem nenhuma alteração, né? Mostrando ali o progresso íntimo que adquiriu, o aprendizado íntimo que agora está servindo como mecanismo de trabalho, mecanismo de fortalecimento. Isso parece uma coisa simples, mas é muito sério. Porque se nós levamos a nossa vida com esse entendimento, é claro que, ao surgir um sofrimento, esse sofrimento vai ser menor do que ele poderia ser, porque nós estamos, primeiro, otimistas, segundo, fortalecidos, né? Então, nós estamos ali prontos. É como uma pessoa que vai enfrentar fazer algum esporte e que ela está devidamente equipada, né? Por exemplo, um mergulhador. Para ele mergulhar, ele tem que ter todo aquele escafandro, todo aquele preparo, né, para que a temperatura não o agrida, para que ele não sofra nada com a mudança de ambiente que ele vai adentrar. Então, o sofrimento é assim, a dor é assim. Se nós estamos preparados, se nós estamos fortes, se nós estamos realmente aprendendo o que nós estamos estudando, né, nós estaremos diferentes na hora da situação a enfrentar, seja ela qual for. E é claro que podemos sofrer um impacto, isso aí é normal. Mas depois de um determinado tempo, nós vamos nos adequando, nós vamos nos entrando naquela situação e conseguimos, né? Isso poderia chamar resiliência, poderíamos chamar de nomes que atualmente são usados, mas isso tudo está dentro daquilo que nós temos no nosso entendimento da absorção do aprendizado, né, que a gente faz. E a Lina coloca, ainda bem que a nossa mente evolui diariamente, constantemente, né? Eu digo que de minuto a minuto, Lina, de forma a antecipar muitos perigos, calcular certos riscos e resolver problemas de alta complexidade, né? E ela ainda diz: eu própria venho tendo esse preparo desde criancinha, razão pela qual me sinto tão fortalecida. Olha, eu acho que todos nós podemos nos sentir assim, sabe? Independente da nossa, da nossa criação, isso é do espírito, né? É bagagem do espírito, independente da infância que nós tivemos. É claro que isso conta, mas mesmo a gente tendo uma infância diversificada, isso não impede que nós cheguemos na fase adulta e estejamos com esse nível de maturidade, porque isso é do espírito, né? A cada encarnação nós vamos nos preparando. E como é bom nós chegarmos numa certa fase da nossa vida e poder agradecer a Deus, né, por tudo que nós conseguimos entender sobre a vida, sobre as questões que nos foram oferecidas a vivenciar, né? Então, ela continua dizendo: a bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir. Olha só, do dever de retribuir. Então, a bondade é esse esforço, onde quando nós nos sentimos no dever de retribuir com alegria todas as dádivas que usufruímos. Porque o homem, ela diz, o homem frui dessas dádivas sem dar-se conta, sem nenhum esforço, por automatismo, como o sol, a lua, as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais.
e que, inadvertidamente, o homem vem consumindo, poluindo com alucinação, matando com impiedade. Olha que coisa atual, né? Então, veja quanta coisa nós podemos retribuir, porque nós recebemos dádivas todos os dias, bênçãos todos os dias. Nós fruímos dessas benesses sem nos darmos conta. A maioria, a maior parte da humanidade, né, vive pelo automatismo, né? Recebemos a todo instante, a todos os dias, e nós não damos conta. Às vezes não paramos porque a nossa vida é uma correria. Quantas vezes nós não lembramos, né, de apreciar coisas que nos são oferecidas e que dia após dia nós esquecemos mesmo? Por exemplo, apreciar a lua, pelo fato também já de hoje nós morarmos em apartamento, né? Antigamente, quando morávamos em casas, tínhamos aquele clarão natural, mas hoje é muito comum, né, nós morarmos em apartamentos, nós não termos essas condições. Mas na maior parte do tempo nós não nos damos conta, nós estamos acostumados a viver no automático. A gente acorda, começa no trabalho, não lembra sequer de fazer uma prece. Imagina olhar o sol, olhar o dia, agradecer, né? Às vezes uma rosa que surge no nosso jardim. Como é bonito da gente ver aquele presente que a natureza nos dá, né? Nós já pensamos, por exemplo, em viver sem o sol, né? O sol, como o sol é importante, como seria triste a Terra sem a claridade do sol, a presença da luz solar. E nós, às vezes, até reclamamos, né, do calor, do sol, mas os dias sem o sol são dias tristes, dias escuros, que, no decorrer do tempo, tem dias nublados que são agradáveis, mas se nós pararmos para pensar, se todos os dias na Terra fossem nublados, seria mais triste, né? E com isso, Aniceto, lá no livro Os Mensageiros, que nós já estudamos, no capítulo 40, ele nos diz o seguinte: se não fosse o poder da luz do sol, boa tarde, Maria do Carmo, seja muito bem-vinda. Se não fosse o poder da luz do sol junto ao magnetismo da Terra, olha só, a flora microbiana de ordem inferior, quer dizer, as bactérias, os vírus, né, não permitiria a existência de um só homem na superfície da Terra. Olha só o benefício do sol para as nossas vidas. E ele ainda nos diz que, por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Veja, isso é recurso divino. Eu não sei se vocês têm, o Flávio e eu também. Eu também tenho como olhar minhas plantinhas, Lina, olhar a rosa que desabrochou no amanhecer, né? Isso é maravilhoso. Eu estou falando de experiência que a gente vive, né? Porque isso é maravilhoso. Nós termos a delicadeza de apreciarmos essas bênçãos que a vida, né? Que a natureza nos oferece. E vocês sabem que, por exemplo, mexer na terra, no solo, nas plantas, no jardim, isso traz um efeito curador para a nossa alma. Vocês sabem, vou abrir um parênteses aqui para dar um depoimento, que vocês sabem que há 3 meses atrás eu passei por uma experiência bem difícil, né, na minha vida. E vocês sabem que mexer no jardim, cuidar das minhas plantinhas, renovar os meus canteiros foi uma terapia para a alma, sabe? Porque nos dá uma energia, como ele está dizendo aqui, né? Que o solo, as plantas estão cheios de princípios curativos, princípios transformadores. Então, isso a gente tem que ser grato a Deus, né? Que a gente pode encontrar
na nossa casa, no espaço onde nós lidamos. E para quê? Para que nós possamos ter saúde. Então, é através dessas situações que nós podemos desenvolver em nós atividades terapêuticas, né? E nós nem sequer, muitos de nós, temos conhecimento, né, do que acontece todos os dias na natureza a nosso favor. Né? Então, nós precisamos de retribuir, mesmo que nós não visualizemos essas benesses. Agradeçamos, aprendamos a retribuir com alegria as bênçãos que Deus nos oferece. Né? Aliás, pelo contrário, o homem tem, ela diz aí na última parte, né, que o homem, ela fala, né, que o homem tem. Espera aí, que acho que eu passei aqui sem querer. Ela fala aqui que o homem vem consumindo, né, poluindo com alucinação, matando com impiedade. Isso não é verdade, né? O homem, por não conhecer profundamente as leis divinas, ou por não acreditar nessas verdades, né, o homem tem cometido muitas ações que vão de encontro negativo à natureza. Então, vem consumindo desregradamente, poluindo, né, como ela diz aí, com alucinação, matando com impiedade, né, até mesmo a flora, a fauna, né, a flora principalmente, gerando todos esses distúrbios, essas situações danosas na natureza, né, causando males que repercute para ele mesmo, né, e atinge a humanidade numa total ignorância. Então, a gente tem que prestar atenção nisso tudo que Joana vem nos dizendo, não para nós estarmos somente ficando no nosso intelecto, mas para nós termos o que nós podemos fazer para não agir assim, né? Isso mesmo, infelizmente o descaso está matando, né? Um descaso no sentido assim, o homem não respeita a força maior que existe além dele, né? Então, por esse orgulho de não reconhecer que Deus está presente na natureza, que ele faz parte da natureza, né? Então, ele age dessa maneira. Então, a vida cobra, olha só, a vida cobra os seus agressores, o preço da interferência negativa na sua ordem e estrutura. É o que nós estamos falando, né? Então, a natureza, ela reage a essas agressões. Nós estamos vivenciando esses momentos, né, onde inúmeras situações são criadas e imediatamente a gente percebe uma consequência, né? Algum tempo mais na frente a gente vai ver a consequência daquela situação gerada, né? Isso a gente está falando em relação à natureza, porque as leis divinas elas operam dentro de uma ordem, de uma harmonia. Sempre que há uma interferência, o que acontece? Uma resposta, uma consequência. Então, se o homem observasse as leis divinas, ele saberia como agir com bom senso e certamente não causaria tanto mal. Então, se nós não entendemos o que está acontecendo fora de nós, a vida cobra, né? Toda ação gera o quê? Uma reação. E é isso que Joana está falando aqui para nós, né? Deixa eu ver aqui o que a Angelina coloca, né? A Lina coloca: nós somos a continuidade da natureza, nós somos parte integrante da natureza, fazemos parte, é uma engrenagem, tudo está engrenado, né? É uma grande engrenagem na criação divina. E a Angelina coloca: tenho manacá de cheiro, ô florzinha gostosa, hein? Pela manhã, lilás, e olha que coisa linda, né? Quando passa o dia, ela fica branca. E eu não tinha reparado essa mudança, esse horário do dia. Olha, aqui na minha vizinha da frente tem um pezinho, é muito lindo. Isso, de tarde fica branca.
Maravilha, é lindo observar essa mudança. Vou prestar atenção, Angelina. E a Patrícia coloca que muitas vezes nós admiramos a beleza da criação sem entender o processo de doação em relação a nós, não é isso? Isso mesmo, o que ela nos oferece, o que ela trabalha em favor de nós. Toda a criação trabalha em favor das criaturas de Deus. Olha, uma simples, vamos dizer assim, uma planta que você tenha lá no seu vaso, na sua varanda, né? Quando ela amanhece e você vê ali uma flor, aquilo ali é uma forma que ela está retribuindo a você o cuidado, né? É uma forma que nós vamos vendo aí essa relação que a Patrícia coloca aqui muito bem, dessa relação entre nós e a natureza, né? E aí a nossa benfeitora continua assim: desenvolver-lhe a bondade é respeitar-lhe os códigos da existência, os códigos da vida, da sobrevivência, fomentando-lhe o aumento, a continuidade, a própria vida, né? Onde quer que ela se expresse. Então, devastar, matar, nunca. Nós devemos usar com bondade diante de tudo aquilo que a vida nos oferece. Essa bondade que se pode denominar como dever retributivo, ela já usou essa expressão, né? Abre espaço ao hábito de outras formas de manifestá-la. Então, a gente vai vendo aí que quando nós utilizamos desse dever retributivo, né, nós precisamos entender isso. A todo momento nós temos essa possibilidade de retribuir, que é o nosso dever. Então, nós precisamos desenvolver esse hábito para que outras formas de bondade possam ser manifestadas por nós, né? Ou vir de encontro a nós. A gente sabe que a maior parte da humanidade vive numa ilusão, né? Como se tivesse assim, como se a Terra fosse um paraíso, onde tudo acontecesse assim como um passe de mágica, sem pensar, né? Sem meditar, que nós estamos numa casa planetária, num educandário, né? Oferecido por Deus, onde nós precisamos de cuidar, de administrar bem, para que nada nos falte. Está aí a situação da nossa água. Né? Várias vezes a gente vê falar sobre a escassez da água em alguns locais, que a água pode faltar, que a água precisa ser economizada. A gente precisa de administrar bem essas situações, né? E pensar na bondade divina que coloca no planeta tudo o que o homem precisa para que ele possa viver de acordo com aquilo que fala lá na questão 132, que Joana começa esse capítulo, né? Lá na metade da questão, que ela coloca, né, ela repete lá o Livro dos Espíritos, a resposta só, ela diz, né, que para executar, né, as condições, né, de suportar a parte que lhe toca na criação, tudo bem? Ela fala, para executá-la, é que o espírito toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e assim concorrer para a obra geral, e ele, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Olha aí. Então, quando nós temos essa observação, nós estamos cumprindo, no ponto de vista que nos cabe, as ordens, o projeto de Deus, o objetivo de Deus para cada um de nós. E estamos concorrendo para a obra geral, que é o progresso nosso e do outro, né? Nós precisamos de pensar nisso. O Lúcio coloca aqui: quando der, escutem e prestem atenção na letra da música Mundo Escola, cantada pelo Tim e Vanessa. Boa lembrança, isso mesmo. É uma letra linda que vem de encontro a essas coisas que nós estamos falando. Ouçam depois. Lúcio, obrigada pela dica. Eu gosto muito dessa dupla, né? Eu costumo ouvir muito as músicas deles. É uma maravilha, né?
Então, a gente precisa, meus amigos, de estarmos atentos, né? Precisamos de estarmos tendo essa retribuição às coisas que Deus nos oferece. Seja bem-vinda, Ana Paula. A Lina coloca, em pleno século XXI, temos 4 bilhões de brasileiros sem banheiro em suas casas, utilizando a natureza para as necessidades, correndo risco. Isso é triste, né? Mas são circunstâncias aí que não nos cabe culpar, né? Nem responsabilizar. Aí a questão assim da distribuição, né? Do entendimento, da questão do amor. Aí entra também o amor, né? Que quando os homens, aí vamos lembrar daquilo que Joana falou lá, né? Quando o homem entender o sentido do amor que Jesus nos falou, né, essas condições serão assenhoreadas por eles, né? Ai, Lúcio. Então, nós estamos chegando aqui ao finalzinho, né? E nós vamos parar por aqui, porque já estamos no nosso tempo, é um assunto palpitante, nós poderíamos administrar bem, faz parte, né? É isso mesmo, mas isso aí é questão para outro tema, né? Então, meu pessoal, então a gente fica muito feliz de estarmos chegando ao final do nosso estudo, esperando que essas conclusões de Joana não fiquem somente no nosso intelecto. Vamos pensar, vamos refletir como nós podemos exercitar a bondade, não só dentro da nossa casa, com os nossos, mas lá no trabalho, lá na casa espírita, lá no mercado, aonde nós formos, nós estarmos trabalhando esses gestos, pequenos gestos de bondade, sabe? E quando nós tivermos oportunidade também, agradecer, né? Sempre, todos os dias, agradecer a natureza, agradecer as bênçãos que todos os dias nós recebemos de Deus, né? Que é o Pai Criador. Então, meus amigos, vamos ficar atentos, porque os amigos espirituais nos falam muito desse exercício da bondade e a gente precisa, né, de estar atento. Então, vamos à nossa prece, pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos intua para que nós possamos dar passos seguros na nossa caminhada, utilizando todo esse aprendizado que os amigos espirituais nos oferecem. Obrigada, Jesus, que possamos ter um resto de domingo com as suas bênçãos. Graças a Deus, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Lúcio.